Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, para começar, queria começar pedindo desculpa pela minha ausência aí durante esse primeiro semestre, mas eu tive alguns problemas e precisei me ausentar do cursinho por algum tempo, e aí o Iago ficou mandando as aulas para vocês. E aí, vou também ter que me desculpar pela aula de hoje, porque ela não vai ser curtinha, ela vai ser um pouquinho longa. A gente vai começar a ver Camões hoje. E assim, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, até porque a gente não tem muito tempo, mas tem muita coisa para falar de Camões, tá? Nossa, deixa eu ajeitar aqui meu fonezinho. Bom, então, vou começar pedindo desculpa pela aula de hoje, porque ela vai ser longa, não vai ter jeito. Camões é um assunto que, assim, ai, gente, é complicado, tá? A gente vai demorar um pouquinho para falar, mas vamos tentar fazer tudo isso nessa aula, belezinha? Se não der tempo, aí eu faço uma parte 1, uma parte 2, mas fiquem tranquilos que vai dar tempo da gente ver tudo que a gente precisa ver até o final do ano, beleza? Então, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, mas antes disso, eu queria relembrar um pouquinho do que foi o classicismo, né? O classicismo, ele tá aí depois do humanismo, então ele começa depois de um período que estava com um pontapé inicial de uma revolução muito forte, quer dizer, saindo de um período extremamente teocentrista, com Deus no centro de tudo, e indo para um período antropocentrista, com o homem no centro de tudo. E aí, por este motivo, muitas coisas estão acontecendo historicamente, né? O classicismo ele está acontecendo durante o Renascimento, então, ele está acontecendo aí em um período de grandes transformações artísticas, grandes transformações culturais, grandes transformações religiosas. Né? É no Renascimento que a gente tem a formação da Igreja Protestante, é no Renascimento que a gente começa a ter questionamentos, né? Por que é isso? Por que é assim? Por que não é daquele jeito? E questionamentos que não vão mais aceitar explicações religiosas. Então, a gente entra em um período bastante científico, né? Do ponto de vista de que, assim, bom, galera, não é, não é mais isso que a gente quer. A gente quer outra coisa, a gente quer realmente respostas, a gente quer entender por que a gente sofre, a gente quer entender por que chove, a gente quer entender por que é dia, por que é noite, a gente quer respostas concretas. E aí, onde que eles vão achar as inspirações para isso? Nos clássicos greco-romanos. Por quê? Pessoal, vocês lembram, né, da mitologia grega? Assim, gente, Percy Jackson, pelo amor de Deus. Não, brincadeiras à parte. O que é a mitologia grega? A mitologia grega foi uma forma de eles começarem a elaborar respostas para as perguntas que eles tinham. Só que não eram respostas assim, vamos dizer, não é que eram respostas dadas, não, foram respostas que eles mesmos foram elaborando. Então, de uma certa forma, a nossa mitologia grega ela é muito racional, porque não foi simplesmente, choveu porque Deus quis. Não, tem todo um processo de criação do mundo, de por que Zeus é o líder do Olimpo, por que é Zeus que controla a chuva, por que é Zeus que controla os raios, por que Poseidon controla os oceanos. Então, a gente tem todo um conceito, toda uma questão racional que permeia a nossa mitologia grega e que ela foi criada justamente para que as pessoas pudessem começar a obter respostas que antes elas não conseguiam ter. Belezinha? Bom, pensando nisso, o que está acontecendo nesse período, só para a gente relembrar? Portugal tá, mano, mil e uma coisas rolando. Eles são os líderes das navegações ultramarinas. Eles estão ganhando muito dinheiro. Eles estão cheios de colônias. O Brasil já foi invadido. Então tem muita coisa acontecendo em Portugal. A principal delas sendo essa sensação de invulnerabilidade. Nada me alcança, nada me acontece, eu sou indestrutível. Qual vai ser o resultado disso? Um sentimento ufanista. O que é um sentimento ufanista? É aquele sentimento de um patriotismo exacerbado, completamente desmedido. Completamente. Então, tá ali, eles estão muito doidos, achando que nada vai acontecer com eles, que tá tudo bem, que tudo vai ser perfeito para sempre. O que vai acontecer? Camões vai aparecer, então, e ele vai escrever um poema épico, ou seja, ele vai escrever um poema narrando
a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então ele vai narrar essa história. Só que Camões não vai simplesmente contar essa história. Camões vai colocar 1001 elementos greco-romanos da mitologia. Ele vai colocar os deuses, ele vai colocar monstros, ele vai colocar as ninfas, ele vai colocar lugares gregos, lugares romanos, né, da nossa mitologia. Tudo isso para quê? Gente, por quê? Se eu só falasse sobre Vasco da Gama indo para as Índias, que graça que isso ia ter? Nenhuma graça. Tipo, os caras ficam lá no navio esperando chegar nas Índias, altas tretas, altos desejos, altos várias coisas, mas nada nunca acontece. Então a gente precisa de um elemento, de alguma coisa que justifique essa narrativa. O que justificou essa narrativa? A trajetória do herói. Então é aquele herói que ele vai superar obstáculos, e ele vai vencer os monstros, e ele vai chegar no lugar de destino, e aí ele vai voltar, e todo mundo vai gostar dele, todo mundo vai comemorar a chegada dele, etc, etc. Então, é isso. Mais ou menos o que acontece com Percy Jackson, vai acontecer em Os Lusíadas. Quer dizer, é essa coisa, né, de você ter uma trajetória a cumprir, você tem uma missão a cumprir, e você vai superar todos esses obstáculos que aparecem e por fim tu vai vencer e vai chegar lá e todo mundo vai comemorar e você vai ter a mocinha por quem você sempre foi apaixonado. Então é isso que vai justificar os Lusíadas, né? Esses elementos narrativos da mitologia greco-romana dentro do poema, belezinha? Bom, então vamos lá, vamos começar falando de Camões. Camões, né, uma figura assim que eu gosto muito. Não gosto mesmo dele, mas é uma figura que, assim, Camões é um homem de fases. Ele é um homem que, assim, cada hora ele vai estar sentindo de uma forma, sabe? Cada hora ele vai estar sentindo um negócio diferente, cada hora ele vai estar falando sobre uma coisa diferente, e isso vai ser muito interessante nele. Então vamos lá, amigos, falar sobre Camões. Bom, para começar, vida de Camões. Ó, gente, elogiei meus slides, por favor. Bom, a gente sabe muito pouco sobre a vida do Camões. Gente, lembrando que a gente está em um período que, assim, poxa, é um período que, assim, por mais que a gente tenha documentação histórica, por mais que a gente ainda tenha algumas coisas que foram documentadas, nem tudo era documentado, não. Era tudo meio assim, ai, vamos escrever? Vamos. Ai, mas será que vamos? Então, assim, às vezes rolava de fazer um negócio legal, às vezes rolava de não fazer um negócio muito legal. Então, às vezes a gente tem documentações precisas de algumas coisas, de algumas pessoas, de alguns acontecimentos, em outros momentos não tão precisas assim, que é o caso de Camões. Tanto é que existe uma lenda que questiona se Camões realmente escreveu os Lusíadas ou se não. Bom, então Camões, ele é o nosso mais alto exemplo da poesia classicista. A gente acredita que ele nasceu em uma família aristocrática. Por quê? Porque o tipo de poesia que ele fez, ele teria que ter tido uma educação muito boa, muito boa. Então ele tinha que ser rico para ter tido essa educação. Ele teve a influência do Homero, Horácio, Vigílio, Ovídio, uma galera assim muito, muito boa mesmo. Poetas assim extremos. Ele era uma pessoa assim da vida. Ele gostava de beijar na boca, ele gostava de transar, ele gostava de sair com várias meninas. E aí, só que assim, ele não media, sabe? Ah, essa aqui é legal de eu ficar, essa aqui já não é muito legal porque ela é casada. Ele não tava nem aí. Se fosse solteira, se fosse casada, ele tava pegando, caiu na rede, Camões fuzila. Então, ele acaba sendo exilado em Ceuta, uma das colônias de Portugal, em 1549. E aí, lá ele perde um olho e volta para Lisboa. Só que, gente, chegando em Lisboa, ele novamente vai ser preso por ter ferido Gonçalo Borges, que era uma pessoa da nobreza, da monarquia, enfim. Só que aí ele é liberado e vão falar para ele, ó, beleza, eu vou te liberar, tu vai ser solto, mas você tem que entrar no serviço militar ultramarino. Camões fala, beleza, vamos lá. Aí, em 1553, ele vai para as Índias. E aí, lá em Macau, né, na região das Índias, ele escreve parte de Os Lusíadas. Só que, gente, Camões, de novo, ele vai aprontar. O que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada. Esse é o problema. Ele não vai fazer nada, ele não tá cumprindo com o que ele deveria fazer. Ele vai se defender em Goa. Então, ele vai, né, ter esse julgamento em Goa. Só que ele naufraga.
A lenda diz que Camões se salvou nadando e levou os Lusíadas no braço. Só que aí ele tinha duas opções. Ou ele salvava a mulher que ele amava, Danamene, ou ele salvava os Lusíadas. Ele decidiu salvar os Lusíadas. É isso que diz a lenda. E aí a moça que ele amava, Danamene, ela morre, mas ele consegue salvar os Lusíadas. Quando ele chega em Goa, ele vai ser preso, ele vai ser solto. Depois em Moçambique ele vai ser preso, depois ele vai ser solto, depois ele vai ser encontrado, levado de volta a Portugal. O que acontece? Em Portugal ele vai publicar os Lusíadas. E a corte vai olhar para essa obra e vai falar: mano, isso aqui é muito bom. O que esse cara fez é muito bom. E eles vão falar: beleza, a gente vai se sustentar então pelo resto da sua vida. E aí ele vai ser sustentado pelo resto da vida dele pela monarquia, com uma recompensa de 1.500 réis por ano. Ok? Bom, gente, então essa é a vida de Camões. É a vida o quê? Daquela pessoa rebelde que não quer, não se compromete muito com as coisas, apronta, né? Não é uma pessoa assim responsável. Mas ele escreve os Lusíadas e ele escreve muita poesia, a maior parte em forma de soneto. Só que Camões, pessoal, qual que é o grande problema dele? Para a gente começar a analisar essa poesia camoniana. É o seguinte, ele viveu durante o classicismo. Só que dizer que Camões é essencialmente classicista é um pouquinho exagerado, porque Camões ele vai sondar o eu, né, do ponto de vista de que assim, ele vai falar dos sentimentos dele. Só que Camões ele escreve no classicismo, a gente fala que ele é um poeta classicista, porque essa foi a única forma, né, aderindo ao classicismo, de encontrar perguntas, ou de encontrar respostas para as perguntas que ele tinha. Porque Camões era muito inquieto, ele sofria muito, ele não entendia as coisas, ele cada hora se apegava a uma coisa, cada hora ele ficava fissurado por algo, como forma de encontrar um sentido da vida dele. E no final ele não encontrava. Bom, então a primeira característica da nossa poesia camoniana é o platonismo. Ele se considera caído no plano humano. Então é aquela ideia de Platão de que nós teríamos um mundo sensível e a gente teria um mundo inteligível. Então, assim, o mundo sensível é onde a gente vive. É onde, né? E que aí essa repetição, né, é um reflexo do mundo inteligível. Então, no mundo inteligível estaria tudo que é perfeito, a ideia das coisas, como as coisas deveriam realmente ser. Agora, o mundo sensível é onde estão, né, uma tentativa de imitar esse mundo inteligível. Né? A gente está tentando ser como deveria ser, mas acaba não sendo. E aí ele está caído nesse plano humano, ele está perdido, ele não sabe o que ele está fazendo aqui, ele não se identifica com nada. E aí isso gera inquietações nele. Deus vai ter um grande papel também na poesia camoniana. Só que é um Deus além da religião, além da filosofia, além da estética. É um Deus que, né, como falar aqui, para além do bem e do mal. Ou seja, é Deus. Eu não sei nem como explicar, porque é aquele Deus que não vai. Ele não vai te ajudar, mas ele também não vai te atrapalhar. Ele não vai te condenar por aquilo que você fez, mas ele também não vai dar parabéns para você por ter feito as coisas certas. Então ele vai estar lá, só te sondando e etc. Isso aqui já falei, né? Que o classicismo, né, não por ser a história literária em voga, mas porque era o único meio dele alcançar as respostas dessas perguntas que ele tinha, né? Essa coisa de tipo assim, por que eu tô aqui? Por que eu não tô morto? Por que eu tô vivendo? O que eu tô fazendo na matéria? O que é tudo isso aqui? Ele tinha muitas perguntas sobre a vida e que ele não conseguia alcançar. E como eu falei para vocês, o classicismo ele vai ser essa retomada de perguntas para as quais a gente nunca teve resposta e que vai tentar buscar respostas para além da religião católica, certo? Então, na poesia camoniana, a gente vai ter saber, experiência, imaginação, memória, razão e sensibilidade. Vejam aqui como isso mostra o próprio equilíbrio que o classicismo ele traz para a gente, né? A gente tem o saber, ou seja,
né, a ciência, mas a gente também tem essa ciência da experimental, né, essa coisa da experiência, da vida, de aprendizados que a gente pega no nosso dia a dia. A gente vai ter a nossa imaginação, memória, e a gente vai ter razão, mas também sensibilidade. Então, vejam, é sempre um equilíbrio. Para todo um tem um menos um, né? A gente sempre vai estar nessa dicotomia. A sua poesia vai refletir sua romântica aura de gênio e maldito. Por que aura de gênio e maldito? Porque Camões era um gênio, ele era muito inteligente, ele foi um baita de um poeta, ele era muito bom. Só que ele era maldito. Ou seja, o cara ele flertava com todo mundo, ele aprontava horrores, ele não seguia a lei. E como eu falei para vocês, ele vai ser um homem de fases. Ele vai sondar o mundo do eu, ele vai sondar o mundo da mulher, ele vai sondar o mundo da pátria, da vida, de Deus. Ele vai falar de tudo na poesia dele. Só que em cada momento da vida dele, ele vai falar sobre uma coisa específica. Porque em cada momento da vida, ele vai estar em uma fase diferente. Sua poesia vai ter um tom permanente de dor e a coloca como um sentimento universal ecoando dele. Então, assim, ele vai usar a dor que ele sente como se fosse a dor que todos sentem, certo? Então é uma dor universal, é um sentimento universal sobre o qual ele está falando, então sai dele. Ele desintegra o próprio eu para buscar erguer o retrato do eu ou do nós. Ou seja, ele vai destrinchando isso que ele é para tentar entender o que constitui ele e o que constitui essa pluralidade de pessoas que nós temos no mundo. Né? O que tem dentro de mim, que tem dentro de todo mundo. Quais são as dores, quais são os amores, quais são as alegrias que eu tenho, que também outras pessoas têm, e aí eu tenho uma universalidade de dor, de alegria, de amor. Então, primeira poesia de Camões que a gente vai ter vai ser a lírica amorosa. Camões vai abrir mão das mulheres para fazer a mulher perfeita. Um retrato de todas as mulheres que ele amou, de beleza perene e universal, ou seja, uma beleza eterna e uma beleza universal, ou seja, que todo mundo que vai olhar vai ver essa mulher como se ela fosse bela. Ele ama a mulher por ver nela o amor em grau absoluto. Um pouco de como se a mulher representasse aquilo que essencialmente é o amor. E não um amor afetivo, mas um amor quase que incondicional, quase que como se fosse um amor de Deus. Ele vai entender o amor por meio de antíteses e paradoxos, e pensar no amor é sofrer duplamente, o sentimento do bem perdido que não se alcança e a presença da morte. Aqui a gente vai ter até um pouquinho de prenúncio do romantismo. Então, o sentimento do bem perdido que não se alcança, então é aquilo que você queria muito, mas você não consegue, então você perdeu. E a presença da morte, ou seja, já que eu não te tenho, o que me resta é a morte. Só lhe resta a morte para curar a dor provocada pela ausência da mulher. E aqui a gente tem um prenúncio do romantismo, hein? Porque lembra, no romantismo, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que para o homem, assim, ele vai esperar a morte se não tiver a mulher. Ele vai se matar, ele vai se recolher e etc. Aqui a gente tem um soneto de Camões, tá? Peraí. Vamos dar uma olhada nesse poema, cheio de antíteses e paradoxos. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Gente, então é um fogo que arde sem a gente ver. Então tá lá pegando fogo o negócio e a gente não tá, ó, nem tchum. É ferida que dói e não se sente. Então o amor ele traz um pouquinho dessa dor, mas que a gente ignora, que a gente não sente essa dor. É um contentamento descontente, ou seja, mesmo que a gente se sinta feliz nesse sentimento, a gente também vai se sentir um pouquinho infeliz. E é uma dor que desatina sem doer, é uma dor que não dói, tá? É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente.
é nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Então, não querer mais que bem querer. Eu não quero, né? Eu não te quero bem, mas ao mesmo tempo eu te quero muito bem. É você se sentir solitário no meio de tantas pessoas em volta de você. E se sentir solitário mesmo com essa pessoa do seu lado. É nunca se contentar estando contente. Então você nunca fica feliz estando feliz. É um cuidar que ganha em se perder. Então, conforme você vai se perdendo, você vai ganhando. É querer estar preso por vontade. Olha esse paradoxo. Quem quer ficar preso por vontade? É servir a quem o vencedor. É tem por quem nos mata a lealdade. Ou seja, como é que eu vou ter lealdade por alguém que quer me matar? Por alguém que me matou? Não. Então aqui a gente já tem outros paradoxos. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, como assim, mesmo com todos esses paradoxos, todas essas contrariedades, esse fogo, essa ferida que dói, não se sente, esse contentamento descontente, essa dor sem dor, não querer, bem querer, andar solitário, como que pode, apesar de tudo isso, as pessoas continuarem sentindo amor? É um questionamento para o qual a gente não tem resposta, mas é um questionamento. Depois, nossa próxima fase da poesia camoniana vai ser a vida, e que ele vai trazer uma autossondagem. E a partir dessa autossondagem, dessa autoanálise, ele vai encontrar a síntese da tragédia humana. A mente dele vai se desdebater em paradoxos e pensamentos desencontrados. A vida não tem razão de ser, e pensar nisso é inútil, além de perigoso, pois acentua a consciência da irremediável miséria inerente à condição humana. Então, vejam isso, que perigoso. Bom, Camões ele vai então começar a se autossondar para ele entender o que é a vida, por que nós estamos aqui, por que vivemos, por que morremos, por quê. E aí ele vai perceber o seguinte, não tem razão. Tudo bem. Agora, se eu ficar pensando na razão de viver, é muito perigoso. Porque se eu passo a ter essa consciência, né, de que a vida não tem por que existir, então eu só vai fazer eu parar para pensar e ter a consciência de que essa miséria que é a vida, essa desgraça que é a vida, ela faz parte da condição humana. Esse sofrimento faz parte da condição humana. Essas tragédias constantes fazem parte da condição de ser humano. E é isso que Camões vai descobrir. Aqui a gente tem um poema, gente, que é muito interessante do ponto de vista de que ele vai falar que mesmo que as coisas mudem, mesmo que a gente evolua, não tá mudando nada. A gente tá só atrasando aí esse sofrimento humano. Olha só, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Beleza. Então, as mudanças estão sempre acontecendo e com essas mudanças nós temos novas qualidades. Suave. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Então vejam, a gente sempre vê as novidades acontecendo, aparecendo, só que nunca vem uma luzinha de esperança. E do mal que aconteceu na nossa vida, a gente fica muito triste, a gente guarda as mágoas desses momentos ruins. E do bem, se algum houve, vejam só, essa parte, se algum houve, quer dizer que não necessariamente vai acontecer algum bem na sua vida. Quer dizer, se rolou alguma coisa boa, vai restar só saudade, filhão. Sinto muito porque não vai acontecer de novo. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. Então, olha só, o tempo
vai cobrir o chão de verde manto. Então, um dia essa neve que cobriu o chão, ela vai derreter e vai voltar a aparecer a nossa grama verdinha, bonitinha. As coisas vão melhorar. Só que todo esse doce canto, toda essa coisa boa que apareceu, de novo vai ser convertido em choro, em tristezas, em mágoas. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda mais como soía. Ou seja, a maior mudança que a gente tem e que mais surpreende a gente é o fato de que as coisas não mudam mais como antigamente. Então, no final das contas, se no começo alguma coisa mudava, hoje não muda mais. Aqui a gente vai começar a falar sobre os Lusíadas, só que eu vou deixar para a gente falar sobre os Lusíadas em um outro momento, tá? Eu vou gravar uma outra aulinha agora mesmo, para vocês poderem estudar os Lusíadas também. Vou só separar para não ficar muito grande. Belezinha, pessoal? Então a gente se vê já já na aulinha de os Lusíadas. Belezinha? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem uma mensagem. Vocês têm o meu número lá no grupo. E vejo vocês já já.